Olá, meus queridos amigos da Sociedade Espírita Renovação. Renovada, sim, é a alegria de poder estar com vocês, mesmo que pela distância, pelos motivos óbvios da pandemia, mesmo pela distância da necessidade de nos resguardarmos, cada um nas suas casas, nos seus trabalhos. Então, eu quero cumprimentar você que me assiste nessa quarta-feira, que é o dia tradicional das palestras da SER, mas também aquele que me vê, me ouve, através dos fios mais invisíveis ainda, da tecnologia, através do YouTube, através das plataformas e redes sociais que chegam a cada um dos corações. Mas o que resta de tudo isso, o mais importante de tudo isso, é que o que nos move, o que nos motiva é estarmos juntos através do conhecimento, do entendimento da doutrina que Jesus traz para a gente, que é a doutrina espírita. Essa doutrina consoladora, essa doutrina que carrega em si um dom mágico de nos ensinar a enxergar mais além. E assim, eu posso encontrar em cada um desses corações que me ouvem e me veem agora, lembrando daqueles idos momentos da nossa amada Ser, onde nos abraçávamos e nos sentimos acolhidos por esse sentimento de verdadeira fraternidade, de um amor legítimo que une corações ao longo das eras. Eu ontem sentava junto com a minha amada Beth, a minha esposa, e assistimos um filme espetacular nas suas motivações. E ao final do filme, Will Smith, que representa o personagem principal ali naquela trama, ele diz algo que me calou fundo. E a frase está contextualizada naquela película, mas eu retiro para trazer para a nossa conversa. E ele usou a seguinte expressão para falar daquilo que ele vinha trazer às pessoas em uma pequena exposição. Ele diz assim: a dádiva do conhecimento. A hora que ele usou essa expressão, imediatamente eu saí do filme e lembrei da doutrina espírita. O que a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, faz por cada um de nós, já fez muito e por certo fará. Então a dádiva do conhecimento é algo espetacular. E o Espiritismo traz para nós uma visão ampla e maravilhosa da doutrina espírita, mas principalmente da nossa vida. Da nossa vida de relação, do nosso encontro com o outro, nosso encontro com a mensagem de Jesus, que outrora já tivemos a possibilidade de ter esse contato e que agora retomamos com essa roupa nova, essa roupa vigorosa que fala-nos a razão, que chama-se Espiritismo ou a doutrina espírita. A gente poderia aqui usar dos conceitos que a gente já conhece, aqueles conceitos fundamentais, ou seja, a existência de Deus, a existência e a sobrevivência dos espíritos, falar da reencarnação, da multiplicidade das nossas vidas aqui na Terra e as suas repercussões em nossa existência. Poderíamos falar, e hoje principalmente, quando nós mandamos nossos robozinhos a Marte, que os nossos olhos estão mais voltados para os céus, nós encontrarmos vida e vida abundante em outros e inúmeros planetas. Nós poderíamos falar
desse espetáculo da comunicabilidade com os espíritos, da mediunidade, que traz para cada um de nós algo diferente, que é a mensagem da vida além da vida, da sobrevivência. Traz-nos para todos nós a certeza de que somos espíritos imortais, viveremos junto com aqueles a quem amamos por toda a eternidade. Assim, esse nosso contato provisório com a ser é um contato provisório, porque a sucessão das nossas vidas manterão em cada um de nós essa chama viva do amor que une os nossos corações. Mas podemos ir adiante, falar da progressividade dos espíritos, ou seja, cada um de nós dá um passinho adiante, a cada momento, a cada instante, a cada encarnação. Nós não somos como outras doutrinas reencarnacionistas que acreditam que podemos viver em corpos de animais. Não. O Espiritismo nos ensina que nós temos uma meta, um rumo, uma rota segura, retornando, de certa forma, aos braços do Criador. Claro que isso tudo é uma força de expressão, porque o Criador está em todas as coisas, em todos os momentos, se apresentando para as nossas vidas como sendo exatamente aquele mediador desse grande hausto de vida que está em nossas vidas. Assim, encontramos essa grande possibilidade. Poderíamos falar aqui dessa lei que move a cada um de nós, chamada lei de causa e efeito. Porque ao entender a lei de causa e efeito, conseguimos saber que se a gente plantar morango, vai nascer morango. Se a gente plantar espinheiros, vamos ter espinheiros. Mas, que alegria! Se plantarmos amor, certamente receberemos o amor de retorno. Então, a lei de causa e efeito traz para cada um de todos nós elementos espetaculares de reflexão e de aprofundamento no nosso íntimo, buscando retirar de nós o seu melhor, e para que, ao tirarmos esse melhor de nós, oferecermos à vida o nosso melhor. Assim, cada um conectado um ao outro, estabelecendo esses vínculos de uns para com os outros, estabelecemos esses rumos certeiros com relação ao futuro. Desta forma, ao encontrarmos pessoas na nossa vida que dificultem ou que facilitem, já sabemos que outrora tivemos essas pessoas em nossas vidas. Então, a lembrança de Will Smith naquele filme traz-nos algo espetacular, porque a doutrina espírita revivesse em nossos corações a dádiva do conhecimento. Ou seja, traz às nossas mentes, traz ao nosso consciente que aquele passado que está atrás está pronto para nos alcançar. Mas esse passado presente em nossas vidas nos remonta um futuro de esperanças e de consolações, ou seja, os nossos olhos ficam fitos no futuro, para cada um encontrar em si momentos melhores, elementos melhores, para que nada que venha do passado de difícil e de doloroso prejudique a nossa certeza nesse futuro de felicidade e paz. Ou seja, é um conjunto espetacular da doutrina espírita, de conhecimento para as nossas vidas e certeza com relação ao futuro. Mas nós que já conhecemos tudo isso, ou seja, nós já temos esses elementos de certeza em nossas vidas, o que fazemos
com tudo isso. E ao refletirmos sobre esses aspectos que a doutrina espírita tem de espetacular e de melhor, nós lembramos um momento que estávamos em uma visita no Hospital de Dermatologia, o antigo Hospital São Roque, hospital que cuida daqueles que têm a lepra e que, nesses dias atuais, vem se modernizando para atender novas condições. Desta forma, cada um de nós já teve uma passagem por lá, aqueles que estávamos naqueles primeiros momentos da fundação, do atendimento. Quantas visitas foram feitas lá? Quantos amores encontramos lá sofridos? Mas um dia, em uma dessas visitas, algo me chamou profundamente a atenção. Um dos nossos amigos, que encontrava-se então internado há muito tempo naquela unidade hospitalar. Ele, cego, ranceniano, obviamente, paraplégico, dificuldades inúmeras de locomoção. E um amigo espírita, dizia ele, veio aqui e quis me falar sobre a lei de causa e efeito. E a hora que aquele indivíduo falava, embora nem mesmo os globos oculares ele tinha, a gente sentia a profunda dor que aquela acusação foi feita, embora a pessoa acreditasse que estava falando da verdade. Dizia ele, mas veja, se a gente tem todos esses problemas, é porque no passado a gente fez coisas terríveis. É porque cada marca de dor que a gente tem é do passado que vem. Então, dizia ele, nesse tom choroso, aquela pessoa veio trazer para mim uma série de coisas que eu disse, eu não queria ouvir. E a pessoa continuava a me falar dessa maravilha que é a lei de causa e efeito. Mas para mim não fez o menor sentido, porque a dor dessa verdade, ou melhor dizendo, dessa suposta verdade, foi muito grande. E assim, eu refleti profundamente, quase que abraçado a ele, chorando, daquele lamento que ele fazia, porque o tempo de convivência já nos deu a liberdade de estabelecermos esses colóquios mais profundos. Então, de que verdade esse nosso amigo espiritista falava? A verdade que se eu sou leproso é porque eu fui muito mal na última encarnação? Se eu sou cego é porque eu usei mal a visão? Se eu sou paraplégico é porque eu usei mal as minhas pernas, as minhas mãos? Que verdade é essa? Que jogada ao rosto do outro fere. Primeiro, que necessariamente isto não é uma verdade absoluta. Não é porque eu trago essas dificuldades, essas deficiências, que eu tenha agido mal numa última encarnação. Sim, é provável, mas não é o único motivo. Então, a verdade, como lembrou-nos o querido Chico Xavier, é como se fosse um diamante que se lançasse em riste no rosto do outro, feriria como qualquer pedra. Então,
Nós temos um diamante, que é a verdade da doutrina espírita. E essa verdade precisa vir aos nossos corações como um consolo, como consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Assim, amigos, eu gostaria de voltar às essências da doutrina espírita e relembrar a conclusão do Livro dos Espíritos. E na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta o Espiritismo sob 3 aspectos. O primeiro deles é o fato das manifestações, ou seja, haviam manifestações espirituais, nós conhecemos a história do Espiritismo, o fato das mesas girantes ou falantes, da estrutura em que se baseou o codificador Allan Kardec, que organizou a doutrina espírita, havia um fenômeno. Esse fenômeno da comunicação dos espíritos, da onde ou de onde Kardec tirou o ensino dos espíritos, era um fato. E esse fato é contundente e não havia como haver discussão sobre ele. Mas, desse fato, ele retirou conclusões, porque os espíritos, sendo diferentes, eles traziam todo um conjunto de ensinamentos. E deste conjunto de ensinamentos, Kardec tirou toda uma estrutura de princípios doutrinários e, por consequência, de filosofia. Ou seja, toda uma estrutura de ensinamentos que havia uma filosofia por trás desse conjunto dos espíritos que são absolutamente distintos em progresso e moralidade. E aqui, esse conjunto, esse arcabouço que a doutrina espírita vem oferecendo para nós, que os espíritos estão em graus diferentes de adiantamento, portanto, trazem para todos nós ensinamentos do seu jeito de ser, do seu conhecimento. Por isso, lembramos do Will Smith dizendo da maravilha, do espetáculo que é o conhecimento. Assim, esse ensinamento leva a um conjunto filosófico de consequências morais. Ou seja, a partir daquilo tudo que eu conheço, eu tiro ilações de conhecimento de estrutura moral. Ou seja, se os espíritos evoluem a partir de determinadas leis que regem esse processo de evolução, nós sabemos que eu preciso ter condições de dar esses passos adiante. E é justamente nessas condições de dar o passo adiante que nós tiramos as consequências morais. Lembrando que a moral é a regra do bem proceder. Ou seja, eu consigo perceber na filosofia um procedimento melhor para evoluirmos. Então, já temos um fenômeno bem estruturado. Já temos uma filosofia que dá o alicerce a esses fenômenos, que eu tiro conexões entre elas e tiro consequências, que são as consequências morais daqueles ensinos. Mas, diz-nos Kardec na conclusão do Livro dos Espíritos, há um outro aspecto, que é o da aplicação. E esse eu não posso deixar de falar, porque um dia eu estava junto com a Estela, da sede histórica, hoje sede histórica da Federação Espírita do Paraná, naqueles idos tempos, daquela escada que rangia, aquele piso de madeira,
linda como ainda é a sede histórica, hoje a sede histórica da Federação Espírita do Paraná. E ali, um grupo de jovens, mais dos 100 jovens, se eu não me engano, beiravam aos 200 jovens. E para isso, os coordenadores da atividade trouxeram alguém para falar dos vícios, entre eles o tabagismo. E trouxeram um especialista das condições pulmonares, tirando então as consequências do uso do tabaco. Mas ninguém pôde deixar de notar que aquele médico especialista estava com uma camisa branca e no bolso trazia um maço de cigarro. O espanto dos jovens foi tremendo. Por quê? Porque aquele que sabia e sabia tirar as consequências, ele sabia a regra do bem proceder, não aplicava. Então, a beleza do conhecimento não passou da sua mente, pois que ele não trouxe esse outro elemento importante trazido por Kardec na conclusão do Livro dos Espíritos. A aplicação dos princípios. Então não adianta eu saber que não devo fumar. Isso não me ajuda propriamente na minha vida. É claro que ajuda, sempre o conhecimento vai ajudar. Entretanto, se esse processo de aplicação não se der na minha vida, de que adiantou? Por isso, Kardec é de uma genialidade, ele é de uma capacidade de síntese que a gente não pode deixar de tirar o chapéu para esse amado Allan Kardec. E daí a gente precisa se juntar àqueles que estiveram naquele momento de despedida de Allan Kardec e abraçar-se com Camille Flammarion, trazendo a expressão que Kardec efetivamente é o bom senso, ou naquele momento era o bom senso encarnado. Por quê? Ele, além dessas consequências, ele tirou um outro elemento que, entendendo que esses três aspectos são os três aspectos principais da doutrina espírita, ou seja, esses elementos que vão se ajuntando como seus aspectos, ele também resume em três classes os adeptos do espiritismo. O primeiro é aquele que creem nas manifestações, mas eles se limitam a comprovar. É quase que o espiritismo como uma ciência experimental. Então, esse é o primeiro tipo de adeptos, ou seja, aqueles que olharam os fenômenos, entenderam os fenômenos, e ao entender os fenômenos, eles transformam ele numa ciência. E dessa ciência, obviamente, eles conseguem especular relações entre os espíritos e a sua comprovação. Assim, leva a um segundo tipo de adepto. Aquele que, além de comprovar esses fenômenos, eles tiram consequências de ordem moral. Como é assim? Ou seja, então, esses olham os princípios, ou seja, entende os fenômenos, reconhece a existência do espírito, reconhece a mediunidade, comprova todo esse processo, entende todo o processo da reencarnação, mas dá um passo adiante. Que passo adiante é esse?
o das consequências. Ou seja, se tudo isso é verdadeiro, então existem consequências morais desses fenômenos. Ou seja, indivíduos que olham para frente, percebem, além do fenômeno, as consequências disso. Mas Kardec fala de um terceiro tipo de adepto. Que terceiro tipo de adepto é esse? Aqueles que praticam ou, diz Kardec, se esforçam em praticar a moral. Ou seja, se os fenômenos existem, eles têm consequências morais, é preciso praticar. E aí eu te pergunto, que classe de espírita você se encontra? Você é aquele que apenas quer ver os fenômenos? Você já conseguiu tirar desses fenômenos consequências morais? Já conseguiu entender que existem consequências morais? Ou você é daqueles que, ao tirar consequências morais, olha para si mesmo e diz: o que eu posso fazer para me melhorar? Essa é uma pergunta que eu estou dirigindo a vocês, mas a primeira pessoa a escutar sou eu. E ao ouvir, eu me pergunto: em que classe de espírita eu sou? E quando tudo isso vem acontecendo na nossa intimidade, também as agremiações acabam passando pelas mesmas características. A agremiação a que eu pertenço, eu posso lhe perguntar, a Sociedade Espírita Renovação. Como ente, é um ser coletivo, mas é um ente. Esse ser coletivo está em que momento, em que fase ela se encontra? Aquela de ainda discutir apenas e tão somente a ciência espírita? A gente já consegue tirar consequências morais dessa fenomenologia? Ou nós, enquanto ser coletivo, já praticamos a moral espírita? São perguntas profundas que não são simples e nem fáceis de responder. Cabe a cada um, a seu turno, olhar para dentro de si, ou as instituições olharem para dentro de si e perceberem em que fase nós nos encontramos, que tipo de adepto nós somos. Porque eu conheço inúmeras mesmo, instituições por aí, que são verdadeiras universidades do Espiritismo. Conhecem o Espiritismo como ninguém. Reconhecem as consequências, conseguem tirar ilações e ensinam aos outros como ninguém o que deveriam fazer. Mas a aplicação. Essas instituições, eu digo algumas instituições, assistência social, o amor entre os companheiros, a amizade verdadeira. Essa é a minha pergunta para mim, repito, para a instituição da qual nós damos os nossos contributos. Em que faixa, em que fase estamos? Que elementos eu tenho trazido para dentro de mim da mensagem cristã, da mensagem do Evangelho? Por quê? Eu lembro do Atos dos Apóstolos, nos seus capítulo 17, versículo 24, que diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e todas as coisas que estão nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita
em santuários feitos por mãos humanas. A pergunta que não quer calar. As instituições, e a gente poderia perguntar, para ser assim como eu posso perguntar, a instituição Centro Espírita Paz, aquela a que nós estamos vinculados, essa instituição é uma instituição feita pelas mãos de Deus ou dos homens? Ela representa a mão de Deus ou a mão dos homens? Quantas lágrimas elas têm secado? Quantas bocas ela tem tirado da fome? Quantos corações sofridos e amargurados ele tem apacentado? Quantos homens de bem tem construído? O quanto esse amor de Jesus permeia as nossas relações, porque Jesus disse que a gente ia ser reconhecido entre nós, entre os seus adeptos, os seus seguidores, por muito nos amarmos. Olha para o lado agora. E esse lado é relativo. Olha para o lado e vê quantos dos seus companheiros de ser eu amo verdadeiramente. E aquele que, como Paulo chegando a nascer, quem que aguentava aquele cara? E eu me senti muito amado por vocês. Por isso, ainda a mensagem de Jesus cala fundo em mim. Quanto eu amo. Aquele mais difícil, aquele mais chato, aquele que me atazana mais, aquele que me provoca mais. Quantos desses eu sou capaz de amar? Quantas vezes a gente foi capaz de sair da nossa zona de conforto e nessa zona de conforto encontrar aquele difícil, silenciar e deixar para depois ir lá e dar um abraço naquele que estava pensando diferente de mim. E aí eu não posso deixar de falar de outra pessoa amada por mim, que é a minha norinha Gabriela. Estávamos participando, nós dois, de um estudo e que trazia muitas considerações, e ela trouxe uma história na última quinta-feira. Dizia ela: o meu avô estava no momento de receber a vacina. Adivinhe? Ele não quis tomar a vacina. Todo mundo ficou em polvorosa. Em polvorosa. Ligaram para ele: vô, você precisa. Vô. E liga um, e liga outro. Alguns desesperados, porque o vô poderia não tomando a vacina, ser acometido pelo malfadado Covid-19. E agora já tem o Covid-20 até, né? Porque já são outras variantes. E o vô da Gabi: eu não irei tomar. Os filhos se tomaram até de ira por aquilo, inconformados com a atitude do pai. Mas a sabedoria e o amor da minha doce Gabi, da minha amada Nora, disse assim: é hora da gente compreender que ele deve ter os seus motivos para não tomar. Certos ou errados, não importa. O importa é que é o meu avô tomando a vacina ou não tomando. Eu continuo amando o meu avô.
Que surpresa para todos que estavam na reunião, porque é claro que a necessidade é premente de tomarmos a vacina. Eu não estou aqui defendendo que ele não tenha tomado a vacina, mas o que eu estou levantando é que esse amor incondicional da Gabi pelo avô, esse amor maior do que todas as coisas, maior do que o pensamento dele, maior do que qualquer crítica que pudesse ser feita ao avô, pela atitude de não tomar a vacina, era o amor que ela, como neta, devia ao avô. Então, amados, a gente precisa refletir sobre isso nas nossas relações interpessoais, dentro da casa espírita e além dela. Por quê? Porque todos nós teremos os nossos adversários na vida, aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que não reconhecem a validade nos mesmos princípios que nós. Alguns até que antagonizam com aquilo que a gente acredita. E por antagonizar, pensam diferente, nos agridem, nos atacam. Esses são momentos diferentes. Porque, como dizia o Will Smith, bendito, espetacular, maravilhoso é o conhecimento. Mas não o conhecimento que ataca tão somente o nosso cérebro, mas também que atinge o nosso coração. Mas mais do que o nosso cérebro, do nosso coração, sai de nós e vai atingir aqueles que estão à nossa volta. Aí que está a grande força da doutrina de Jesus. Porque ela nos ensina a receber a mensagem dele, ter em nós a mensagem dele, refletir sobre a mensagem dele, mas principalmente agir, exemplificar a sua mensagem. Por isso, lembra-nos Haroldo Dutra Dias que a melhor forma de propagar a doutrina espírita é exibir o espiritismo na nossa vida. A melhor forma, repito, de divulgar o espiritismo é exemplificar em nossa vida. Se eu não trago isso em mim, eu não consigo levar ao outro. Se eu não aprofundar esse sentimento em mim, eu não consigo fazer com que ele saia de mim. Então, é possível que esse conhecimento esteja na minha mente. É possível que eu consiga tirar conclusões lindas, maravilhosas. Mas, se eu não conseguir retirar esse ensinamento do meu coração para as minhas ações, eu não cumpri com a minha missão enquanto cristão. Porque o cristianismo ensina-nos que é preciso viver a sua mensagem. Por fim, para estarmos chegando nas nossas conclusões de consequência da nossa exposição, eu quero contar uma história de uma pessoa que muitos de vocês conhecem, que eu conheço muito bem, desde que nasci, e não digo provavelmente, com certeza, antes disso. Estávamos nós fazendo o nosso tradicional almoço de família.
E a minha outra nora, Camila, conta uma história da mãe dela. A mãe dela é evangélica, assim como o pai. E, obviamente, os pensamentos doutrinários das nossas religiões, do Espiritismo e do Protestantismo, têm alguns pontos de choque, de contradição nesse pensamento. Entretanto, dizia a Camila a respeito da sua mãe que o Espiritismo deve ser muito bom, dizia ela, a mãe da Camila. Por quê? Se a avó adora, porque ela também brinca de vó, porque o meu filho chama a Dora de vó Dora, a filha dela, da mãe da Camila, também por consequência vê a filha chamando de vó Dora. Então, a avó Dora é espírita. Então o espiritismo é bom. Pense em vocês, uma pessoa que não conhece o espiritismo, mas tira conclusões a respeito do espiritismo porque conhece a pessoa. Então, o espiritismo não é mais uma doutrina de papel, do livro, mas é, antes de tudo, uma doutrina que está na pessoa. A avó Dora, é uma carta viva da doutrina espírita. A avó Dora é uma cristã verdadeira. E quem a conhece, quem a ama como nós, sabe o quanto isso é verdadeiro. Quantas pessoas dizem, vocês sabem isso, que dizem que vão a ser, e a coisa que mais estão saudosas é do abraço da avó Dora, da Dora, a quem a gente ama tanto. Assim, o Espiritismo, a doutrina de Jesus está ao alcance de todos nós. Porque o conhecimento é fácil, a gente lê o livro, a gente entende o livro, a gente consegue fazer as conexões entre uma coisa e outra. Mas é necessário que esse conhecimento esteja em nós, suando-nos e tirando esse bafio caloroso da mensagem de Jesus de dentro de nós. Portanto, amigos, amigos queridos, lembremos de Paulo, que dizia que além, acima, o mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu falasse a língua de todos os homens, se eu reconhecesse todas as línguas, se dentro de mim não houver caridade, se não houver amor, eu seria como o símbolo que retinha, o bronze que sou. Ou seja, eu faria muito barulho, mas ainda assim eu não teria esse sentimento de amor. Certamente, a nossa amada Dora já tem em si esses sentimentos profundos de amor, a tal ponto que as pessoas reconhecem Jesus na sua vida. Quando todos nós lembramos de uma palestra do nosso amado Raul Teixeira, aí nascer, quando ele falou do êmulo do Cristo, Francisco de Assis, que viveu a mensagem de Jesus tão profundamente que até mesmo no seu corpo apareciam as marcas do Cristo. Assim, queridos amigos, nascer, amados, que sejam esses dias de solidão,
de distanciamento, os dias de reflexão, para que, na aurora dos dias, estejamos juntos, abraçados e motivados para sermos os émulos de Jesus. E se a noite mais escura estiver na nossa vida, lembremos que é nela, na noite mais densa, que vemos as estrelas mais brilhantes. Assim, amigos queridos da Sociedade Espírita Renovação, recebam o nosso caloroso abraço, a nossa gratidão eterna por vocês todos trazerem para a minha mente o conhecimento da doutrina espírita e me deixando esse fardo suave, leve, de transpô-lo, retirar da mente, colocar no coração e exteriorizar ao meu lado. É esse o meu desejo sincero para mim, para que eu transforme esse sentimento em ação e para cada um desses corações amados que me ouvem nesse momento. Um grande beijo e que a gente possa se abraçar e se beijar tão logo que a gente nem vai sentir que o tempo passou e que a gente se encontrou. Até mais. Até logo. Em breve nos encontramos.